Olá, espero que este o encontre bem. Me chamo Vinícius Azevedo, sou estudante da Universidade Estadual de Goiás, campus Nordeste, situada na cidade de Formosa. Bom, essa videoaula está sendo gravada para a disciplina de estágio 4 em Geografia, recebendo orientação da professora Francilane Eulália de Souza. Bom, o tema da aula de hoje, pessoal, é sobre teorias demográficas. Então, vamos lá? Bom, sobre teorias demográficas, o que são, né? Elas são instrumentos de análise do comportamento, dinâmica e funcionamento da organização da população humana em sociedade. Bom, as principais teorias demográficas são a malthusiana, a neomalthusiana, a reformista e a transição demográfica, também chamadas de teoria do crescimento demográfico. Bom, essas teorias são instrumentos utilizados para o crescimento da população. Entre os fatores considerados estão o crescimento natural, o vegetativo e a taxa de migração. Bom, ali essa taxa de migração é de região para região, não é mesmo? Bom, a relação entre o número de pessoas e a quantidade de recursos disponíveis para alimentá-las e satisfazer o seu nível de consumo sempre foi motivo de grande preocupação. Afinal, os recursos naturais disponíveis serão capazes de, no futuro, atender aos sucessivos crescimentos populacionais? Então, eis a questão. Diante de estudos e observações compreendidas ao longo do tempo, foram elaboradas algumas hipóteses e tendências que diziam respeito à relação entre a quantidade de pessoas na Terra e a disponibilidade de recursos. Ou seja, quantas pessoas estão habitando o planeta e quantos de recursos temos para satisfazer a todos. Bom, primeiro vamos debater sobre a teoria malthusiana, que foi constituída por Thomas Robert Malthus, né? Autor da primeira e mais polêmica teoria populacional, elaborada em 1798. Essa teoria indica dois princípios. Bom, o primeiro princípio de Malthus é que as guerras, desastres naturais e epidemias são meio de controle do crescimento desordenado da população, né? Na falta de qualquer um desses eventos, a população tenderia a duplicar no período de 25 anos, ou seja, nessa época estimava de que o número de pessoas iriam, né, saturar o planeta, né? Malthus explica que o crescimento seria em progressão geométrica, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, sempre dobrando o seu quantitativo de pessoas. E esse crescimento ocorreria sem parar, né? Favorecendo ali uma superpopulação. Né? Segundo o princípio de Malthus, né, enquanto a população cresceria de maneira geométrica, a oferta de alimentos só ocorreria em progressão aritmética, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, né? Crescendo ali de uma forma lenta, ou seja, não haveria alimento para todos. A principal consequência seria a fome, né? Para Malthus, além da escassa oferta de alimentos, era considerado o limite territorial. O teórico haveria um momento em que toda a área agricultável do planeta estaria ocupada. E com a população crescendo sem nenhuma forma de controle, o planeta entraria em um colapso sem alimentos, ou seja, crescendo de forma desordenada. Essa era a preocupação dele. O que poderia ocorrer, né, com esse crescimento exacerbado, né? Quais consequências poderiam advir, né? Para evitar o problema, Malthus sugeriu que as pessoas tivessem filhos somente se pudesse ter áreas agricultáveis para o suportar. Ele era um pastor anglicano e na época contra a aplicação de métodos anticoncepcionais. Por isso seu conselho foi denominado sujeição moral, né? Ou seja, ele queria que as pessoas não tivessem mais filhos e com isso
para não aumentar o quantitativo de pessoas no planeta, né? Bom, temos aqui uma crítica a essa teoria. Na época em que foi elaborada, a teoria de Malthus resultou da observação de uma limitada área de comportamento rural, ou seja, não foi prevista a urbanização, a tecnologia aplicada à produção de alimentos e a distribuição irregular das riquezas no planeta, que foi e é um dos fatores primordiais para a disseminação das desigualdades e fome. Bom, a próxima teoria que trago para vocês é a teoria neomalthusiana, né? Que ocorreu logo após ali o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Entre 1939 a 1945, né? Aproximadamente ali, meados de... Mas ali nos anos 45 mesmo, né? Efetivando posteriormente, né? Os principais países envolvidos do mundo iniciaram um processo de explosão demográfica, com um aumento rápido e repentino de sua população. Bom, da mesma forma, nos anos seguintes, muitos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, passaram pelo mesmo processo, sobretudo porque nesses países com históricos de altas natalidades e mortalidades, o número de óbitos foi reduzido e a expectativa de vida elevada. Ou seja, né, morriam-se pouco, viviam mais tempos, mais pessoas, mais tempo vivendo, mais gente acumulando. Essa teoria aponta que uma população jovem em elevada quantidade necessita de pesados investimentos em educação e saúde. Em consequência, cai a oferta de recursos para a produção de alimentos, né? Das preocupações dessa teoria neomalthusiana, deste pensamento. Bom, a teoria neomalthusiana defende que quanto maior o número de habitantes, menor a possibilidade de distribuição de renda. Bom, os postulados dessa teoria foram discutidos a primeira vez no fim da Segunda Guerra Mundial, né, em 45, como já havia dito, na Conferência de Paz que deu origem à ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Nela foram discutidas as estratégias para evitar uma nova guerra, né? Essa explosão demográfica que todos temiam na época. Os participantes concluíram que somente a paz pode reduzir as desigualdades. Neste contexto, houve a tentativa de explicar a fome nos países pobres com a elaboração da teoria neomalthusiana. Diferentemente do malthusianismo, o neomalthusianismo defendia o uso de métodos contraceptivos, o que não era preconizado anteriormente em função da formação religiosa de Malthus. Ou seja, as mulheres, né, tanto os homens, poderiam aderir métodos ali para que não proliferassem tão rápido, demasiadamente. Bom, trago aqui algumas críticas, né, a respeito desse assunto. Embora mais evoluída, né, a teoria neomalthusiana tem a mesma base teórica de Malthus, que aponta o excesso populacional como responsável pela escassez de alimentos. Bom, trago para vocês aqui, né, a terceira e não menos importante, que é a teoria reformista ou marxista, né, que foi impulsionada por Karl Marx. Para essa concepção, não era o excesso populacional o responsável pelas condições de miséria e pobreza no espaço geográfico, mas sim as desigualdades sociais, como a concentração de renda no contexto da produção capitalista, ou seja, muita renda na mão de poucos. Essa teoria é uma inversão das duas anteriores, né? Ela defende que é preciso enfrentar os problemas sociais e econômicos para que exista o controle espontâneo de natalidade, ou seja, com informação correta, né? Bom, trago para vocês uma charge, né, em que uma mulher, né, aparentemente de uma classe média alta, né, oferecendo ali anticoncepcional para uma outra mulher que já aparenta ser de uma classe inferior, né, de uma classe baixa, né, e ela tá ali pedindo esmola, né, só querendo ter um alimento para colocar na boca dos seus filhos, talvez, né.
E a mulher vê como forma ali que tem que dar um anticoncepcional para que ela não tenha mais filhos, né? A charge em seu conteúdo, ela insinua que a causa de certas famílias viverem abaixo da linha da pobreza é o excesso de filho por mulher, ou seja, a elevada fecundidade. Com isso, o cartoon aproxima-se dos ideais neomalthusianos, né, que admitem o uso de métodos contraceptivos para controle populacional, né? O número de filhos cai à medida que as famílias são atendidas com serviços de melhor qualidade e elevam o padrão de vida, né? Aspecto esse trazido da teoria reformista. Bom, as conclusões foram retiradas de países desenvolvidos, né? Com elevados números de jovens e onde as taxas de natalidade caíram de maneira espontânea, né? Sem nenhum dos eventos citados por Malthus. Também nesses países não foram verificados os princípios da teoria neomalthusiana, porque os jovens tinham acesso a emprego e, em consequência, a produção de alimentos era adequadamente produzida, né? Trago aqui para vocês a teoria da transição demográfica, né? Que é a quarta teoria. Ela foi elaborada, né, e concebida por Frank Notestein, né, em 1929. Essa teoria aponta que o crescimento da população passa a ser equilibrado a partir da redução das taxas de natalidade e mortalidade, né? A transição demográfica demonstra que, com o tempo, as populações que crescem em um período tendem a estabilizar-se posteriormente à medida que a sociedade se moderniza. Bom, atualmente na Europa e em muitos países desenvolvidos, o problema é justamente o contrário do imaginado por Malthus. O baixo crescimento vegetativo, com a taxa de natalidade baixa e uma expectativa de vida longa, né, as populações tendem a envelhecer, sobrecarregando a chamada população economicamente ativa, a PEA, né, em sigla, responsável pelo trabalho e pelos processos produtivos, além de manter as contas previdenciais, né, previdenciárias. Países como a Alemanha e a França já adotam políticas de incentivo ao nascimento, com financiamento de educação para o segundo filho e oferta de bolsas remunerada aos seus países. Ou seja, esse processo de transição, né, deu uma expectativa de vida maior para as pessoas e, com isso, países altamente desenvolvidos sofreram com a falta, né, do crescimento populacional, aplicando ali políticas públicas para influenciar as pessoas a terem mais filhos, né? Bom, aqui trago um gráfico para vocês, né, onde ele está aqui demonstrando as fases, né, da densidade demográfica. Bom, a taxa de natalidade, podemos observar que na primeira fase ela é muito alta, na segunda fase também, né? Já na terceira e na quarta fase, na terceira ela tende a ter um declínio e na quarta fase minimizar totalmente, né? Já a taxa de mortalidade também, ou seja, quanto mais o país se desenvolve, menos pessoas estão morrendo. Já o crescimento vegetativo, né, ele tende também a diminuir. Bom, na primeira fase, que é a que podemos chamar da fase de pré-transição, as taxas de natalidade e de mortalidade são elevadas, em decorrência da carência de condições médicas e sanitárias, né, proporcionando baixo crescimento vegetativo. Já na fase 2, né, ocorre ali um acelerar o crescimento populacional, né, ocorre o desenvolvimento industrial e, por consequência, a urbanização e desenvolvimento econômico e social, caracterizando a fase da modernização, ou início dela. Já na terceira fase, a gente acompanha ali uma desaceleração demográfica, maior desenvolvimento urbano, a difusão, né, de métodos contraceptivos, a mulher entra no mercado de trabalho, o curso elevado na criação de filhos, né, a elevação do nível de escolaridade da população e o planejamento familiar, ou seja, mais informação correta. Já na fase 4 ali ocorre uma estabilização populacional, né? A população urbana elevada, ocorre um regime demográfico com baixas taxas de natalidade e de fecundidade, bem como da taxa de mortalidade, proporcionando um crescimento vegetativo baixo, próximo de zero, além do envelhecimento da população. Bom, trago aqui para vocês, né, um gráfico da decisão transição demográfica, né, onde do lado escuro representa os homens
e o lado vermelho representa as mulheres. Bom, no primeiro estágio há uma alta taxa de natalidade e de mortalidade, né? Seguindo ali um quadrante de idade, temos uma pirâmide ali com a base mais uniforme, afunilando ali em seu declive, ou seja, quanto mais as pessoas vão envelhecendo, mais elas vão morrendo. Já no estágio 2, a alta taxa de natalidade, né, e queda na taxa de mortalidade, ou seja, né, tá nascendo muita gente, né, a queda de mortalidade ali nas idades iniciais, né, tão pequenas, mas vemos que também não tem muitos idosos, a expectativa de vida não está muito grande, né? Temos uma pirâmide, né? Um gráfico já com um formato de pirâmide, com uma base muito grande e a ponta ainda muito afunilada, né? Nesse estágio. Já no estágio 3, né, a gente tem uma queda na taxa de natalidade e manutenção da baixa de mortalidade, ou seja, estão nascendo muitas pessoas e estão morrendo poucas pessoas, né? Já no estágio 4, a taxa de natalidade e mortalidade ela é muito baixa, né? Ou seja, está nascendo menos gente, está tendo mais o quantitativo de adultos e principalmente de idosos, ou seja, uma expectativa maior de vida,